Já estamos começando o quadro Fala Saúde. Eu queria dar as boas-vindas à doutora Suelen Brito, que é pediatra, né? Seja muito bem-vinda a esse quadro. E a gente queria saber um pouco mais de você, doutora. Olá, bom dia. Eu sou Suelen Brito, sou pediatra. Estou na cidade há um tempo, há 6 anos. Trabalho tanto no município quanto no particular. E venho tentar trazer um pouco mais de inovação em relação à amamentação e sono, que é um tema que às vezes ainda é pouco abordado, mas é tão importante para as mães. Doutora, o que a gente poderia falar mais sobre a pediatria? Então, na consulta pediátrica, a gente não é só pesar e medir, como algumas pessoas acham, como é uma cultura. A gente fala sobre a amamentação, alimentação, introdução alimentar, sobre vacinas, diferenciação de cuidados para cada idade, porque tem alguns momentos da criança que é uma fase e vai passar por aquilo. A gente só tem que tentar entender cada fase para poder conseguir deixar mais leve, tanto para a criança quanto para a família. Doutora, como é que devem ser feitas essas consultas? A consulta, quanto menor o bebê, mais frequente deve ser. Os menores de 6 meses devem se consultar uma vez por mês. A partir dos 6 meses, a cada 2, 3 meses. Entre 1 ano e 2 anos de idade, a cada 6 meses. E depois de 2 anos de idade, uma vez por ano. Isso já é o suficiente para a gente tentar intervir precocemente. E por que é importante essas consultas, né, logo nos primeiros anos de vida de uma criança? Como o desenvolvimento, tanto neurológico quanto físico, é muito intenso, um bebê no primeiro ano de vida, ele cresce 25 centímetros. Ninguém nunca vai crescer essa quantidade em mais nenhum momento da vida. Então, pode ter algum problema aí. E, por isso, ela deve ser mais frequente. Quando a criança vai crescendo, então, diminui a chance de intercorrências no desenvolvimento neurológico, quanto no peso, quanto no tamanho. Então, por isso, ela pode ficar um pouco mais espaçada. Agora a gente vai falar sobre intercorrências, né? Que uma mãe, por exemplo, acabou de ter um bebê. Como é que funciona esse trabalho? Aí vem a parte de adoecimento. Podem adoecer, eu posso ter problemas com essa condução quando eu demoro demais. E quando você tem um pediatra que já conhece a família, eu já conheço o histórico da família. Então, por exemplo, uma família que toda asmática, eu tenho um recém-nascido e eu estou acompanhando ele, em algum momento, a primeira opção que eu vou pensar é em asma também, porque eu já sei o histórico da família. É diferente de ir lá no pronto-socorro, uma vez chegar tossindo. Nem sempre aquele profissional pode pensar em asma, ele não sabe o histórico do paciente. Então, por isso é tão importante ter um pediatra, escolher um pediatra para o seu filho, para ficar acompanhando a vida toda. Doutora, fugindo agora um pouquinho do roteiro, para as mamães de primeira viagem, né? A gente sabe que tem algumas que acabam estudando, tendo aquele todo estudo antes do bebê nascer, né? E também depois. A gente vai falar agora sobre as famosas cólicas, né? Que tem muita mãe que fica preocupada com isso. Quais seriam as dicas, né, para quem tem essa preocupação? Então, uma consulta pouco difundida é a consulta pediátrica pré-natal. Que ela é feita no final da gestação, onde a gente tenta antecipar certos problemas, como cólica, refluxo, constipação. Então, nessa consulta, a gente discute bastante esse assunto, é onde a mãe ainda não está com o bebê, não está com o problema. E, em relação à cólica, ninguém sabe ainda uma origem certa. Por isso existem várias receitas. E a principal em relação a isso é a imaturidade do intestino, que isso é pouco falado. E isso não é doença. Então, uns vai ter mais, outros menos. E vai se resolver completamente aos 3 meses. Porque é onde se completou a maturação desse intestino. E por isso que algumas mães... você chega no consultório, a mãe traz 10 remédios. Porque ela foi em um médico, foi em outro. Só que, às vezes,
passa, principalmente quando vai no pronto-socorro. Eu reforço isso porque a gente tem uma cultura muito grande de ir ao pronto-socorro e não ter uma consulta periódica. Porque quando você confia naquele profissional, você vai esperar, você vai aguardar, ele vai tentar te acalmar em relação a isso. Então, a cólica tem muito em relação a mãe se acalmar, tentar fazer algumas outras medidas não farmacológicas, como compressinha, contato pele a pele, muito colo para o bebê, porque o bebê precisa disso. Ele ficou carregado por 9 meses. E depois ele está lá no bercinho quietinho. Doutora, agora a gente vai falar sobre um assunto que muitas mamães aí também têm aquele medo, aquele receio, né? Estamos falando de puerpério. Quais são as dicas que a senhora pode dar? Então, o puerpério é o período pós-parto. Essa palavra é difícil, mas é o pós-parto, o resguardo, que também é outra palavra muito falada, que são esses 42 dias após a chegada do bebê. Então, vem muita variação do hormônio, são hormônios caindo, hormônios subindo, e isso traz muitas alterações, tanto mental quanto física, para a mãe. É uma nova mãe, uma mãe recém-nascida. Não é só um bebê recém-nascido. E isso pode trazer alguns transtornos mentais que são muito frequentes. Pode chegar até 80% das mães, que chama Blue puerperal. Começou a ficar mais conhecido esse nome, que não é a depressão pós-parto. É esse novo... Eu não quero mais, eu desejei tanto, mas é muito difícil. Essa adaptação de uma vida nova. É um bebê, é o marido, é a casa, é comida, é aquele acordar. Ser 2 horas da tarde, você não comeu, não escovou o dente, não penteou o cabelo. Você ainda está com pijama. Pijama vai ser sua roupa principal. Então, a gente precisa muito trazer esse conhecimento antes do nascimento do bebê. 80% é muito. E, às vezes, a mãe está lá com muita dificuldade nisso, e ela comenta com algum familiar, fala assim, mas você não queria tanto um filho? Agora aguenta. Só que não é bem assim. Então, a gente tem que dar esse apoio, ajudar essa mãe a passar. Por quê? O tratamento do Blue puerperal não é medicação, não é psiquiatra, não é psicólogo. É simplesmente ter uma rede de apoio onde vai ajudar essa mãe a passar por esse período e chegar no momento que ela consiga sozinha cuidar da criança e levar uma vida que antes ela conseguia e agora vai ser muito mais difícil. Doutora, a gente costuma, nesse quadro, separar algumas perguntas, né, de telespectadores e de mamães que têm dúvidas. E a gente tocou num assunto muito importante. E uma das perguntas é como evitar sentir essas dores. Amamentar não é sentir dor. Então, quando uma mãe está sentindo dor, tem algo aí que está errado e a gente tem que intervir. Existem técnicas que a gente consegue passar para a mãe, temos instrumentos para orientar a mãe como amamentar. Existem vários tipos de mamilo que uns facilitam, outros dificultam. Às vezes tem um mamilo que você olha e fala assim, nossa, esse vai ser perfeito. Porém, a boca do bebê não foi. Então, são encaixes e por isso que precisa ver tão de perto esse momento. Porque, às vezes, a gente antecipa, antes do parto, viu? Falou, não vai ter problema, você tem um mamilo bom. Só que quando o bebê nasce, tem a linguinha presa. Ele tem uma abertura de boca pequena. Então, é isso que faz doer. Então, não é o amamentar, é o amamentar de forma incorreta. O incorreto não vem só de erro da mãe. Vem uma mãe que nunca amamentou, vem um bebê que nunca mamou. E para algumas mães isso, e para alguns bebês, isso é muito simples. Antigamente, as mulheres viviam em grupo. Hoje em dia, é individual. Hoje, o puerpério, o pós-parto, é muito solitário. Então, temos a internet, que ajuda muito, mas aquele conselho, aquele grupo de mãe, avó, tia, que viviam em conjunto e que passava isso de uma para outra, a gente não está tendo mais. Então, por isso que
cada vez cresce mais a consultoria em amamentação, porque as mães têm que recorrer a esse tipo de consulta, porque não temos mais o grupo. Eu gostaria de agradecer o convite da Web Cidade Canaã, participar desse quadro e falar um pouco da consulta pediátrica, que é tão importante, e trazer para os nossos bebês uma qualidade de vida melhor. Isso mesmo, esse foi o quadro Fala Saúde de hoje. Espero que vocês, mamães, tenham gostado bastante. Até a próxima!